Olá pessoal, este é o nosso trabalho intitulado de Análise de dados do Tycho, Distribuição e Movimento de Estrelas da Via Láctea, para a disciplina de Fundamentos de Ciência de Dados, ministrada pelo professor Ricardo Vencio. Esse trabalho foi realizado pelos discentes Caio de Gioia, Fernando Ikegami, Leonardo Mendes e Leonardo Costa. Os tópicos abordados neles serão introdução, objetivos, tratamento de dados, plotagem de dados, análise de dados, interpretação física e referências. O dataset Tycho, nomeado em homenagem ao cientista Tycho Brahe, foi desenvolvido a partir dos dados do satélite Hipparcos, lançado pela Agência Espacial Europeia, a ESA. Esse catálogo foi elaborado por uma colaboração entre diversas universidades nos Estados Unidos, na Dinamarca e na Alemanha. Essas universidades foram responsáveis pelo processamento e validação dos dados astrométricos e fotométricos coletados pelos instrumentos do Tycho a bordo do satélite. Fazendo um rápido embasamento teórico para o nosso trabalho, como a gente está lidando com corpos celestes, é importante a gente citar que a gente não está usando o sistema de coordenadas cartesianos, certo? Na astronomia observacional, a gente tem diferentes sistemas de coordenadas para descrever a posição aparente dos objetos celestes. Todos eles vão representar direções sobre a esfera celeste, mas cada sistema vai ser definido com base em alguns referenciais distintos, e aí isso vai tornar cada um adequado para um tipo de aplicação específica. Os mais relevantes para esse trabalho vão ser as coordenadas equatoriais e as coordenadas galácticas. As coordenadas equatoriais, elas são baseadas no plano equatorial da Terra, certo? Então, elas têm duas componentes, que seria a ascensão reta, RA, né? E a declinação, que é o DE. A ascensão reta, ela seria equivalente à longitude na esfera, e ela é medida em horas, de 0 a 24 horas, mas ela também pode ser medida em graus. Já a declinação, ela seria o equivalente à latitude na esfera celeste, e ela vai ser medida em graus acima ou abaixo do equador, então menos 90 a 90 graus. Bom, então aqui a gente consegue ver melhor como funcionam as coordenadas equatoriais. A gente tem o equador celeste, que é essa linha azul, certo? E a gente tem a eclíptica, que seria essa linha amarela, certo? Essa linha seria o plano onde a Terra faz o movimento ao redor do Sol. No ponto de encontro dessas duas linhas de referência, a gente tem o ponto vernal. E é a partir daí que a gente toma como referência para a gente encontrar a ascensão reta ou a declinação. Então, a ascensão reta seria a longitude, certo? Indo de 0 horas a 24 horas, dando uma volta ali. E a declinação é subindo e descendo, então é mais 90 e menos 90 graus. E aí, na nossa base de dados, que é o dataset Tycho, o sistema que ele usa vai ser o ICRS, que é uma variação das coordenadas equatoriais, onde o centro não é na Terra. O centro vai ser o baricentro do sistema solar, mas é só uma variação. Já o sistema de coordenadas galácticas é muito similar, mas ele não vai ser centrado na esfera celeste, que é a Terra, ele vai ser centrado no Sol. Beleza? Então a gente vai ter um plano fundamental, que é o plano galáctico, certo? Que é o plano da Via Láctea. E aí a gente tem a longitude galáctica, a primeira coordenada, que vai ser o ângulo ao longo desse plano galáctico, certo? E a gente vai ter a latitude galáctica, que vai ser a distância angular acima desse plano, certo? Então, um é indo para frente e o outro é indo para cima, variando de menos 90 a mais 90, certo? Então, nessa próxima imagem, a gente consegue ver certinho como funciona esse sistema. A gente tem esse disco, que é o plano galáctico, certo? O centro é o Sol, e aí a gente vai para frente, a gente tem a longitude galáctica, e para cima a gente tem a latitude galáctica, certo? São dois ângulos, as componentes. Esses sistemas de coordenadas, pessoal, eles são importantes porque eles vão permitir a gente determinar a posição de objetos celestes de maneira absoluta, ou seja, não depende do observador na Terra. Isso é muito importante. Imagina se para cada lugar que você está na Terra mudasse a coordenada absoluta. Isso não seria legal. Então, a gente precisa desses sistemas de coordenadas para isso, para a gente não ter diferentes posições de acordo com o observador na Terra. Mas, no fim das contas, esses sistemas são apenas rotações uns dos outros, então a gente consegue fazer uma conversão muito fácil de um para outro. Então, no trabalho, no dataset, a gente tinha os dados em coordenadas equatoriais, mas a gente pôde fazer a conversão para coordenadas galácticas para ter uma compreensão mais clara dos padrões físicos da amostra. Agora, eu vou introduzir o conceito de estatística direcional, que é um ramo específico da estatística, mas voltado para analisar dados que representam direções, ângulos ou posições, especialmente quando eles estão em uma superfície esférica.
Esse tipo de dado ele se comporta de uma forma bem diferente de variáveis lineares tradicionais. Por exemplo, os ângulos eles são periódicos, então o ângulo 0 graus e o ângulo 360 graus eles representam a mesma direção. E também não existe um ponto inicial absoluto, ou seja, não existe uma referência fixa como o zero em uma reta numérica. Por conta dessa propriedade geométrica diferente, os métodos estatísticos clássicos eles não funcionam diretamente. Na astronomia, isso é especialmente importante porque a posição da estrela na esfera celeste ela é sempre representada por dois ângulos e também outros dados como vetores de movimento próprio, velocidades tangenciais e distribuições de densidade angulares, elas exigem também ferramentas próprias que são adaptadas para a geometria esférica. Dessa forma, quando se trabalha com direções no espaço, a estatística direcional é a abordagem correta. Existem várias distribuições de probabilidades definidas especificamente para dados na esfera. Aqui, a gente vai destacar algumas que são as mais usadas. A primeira é a distribuição uniforme na esfera, a segunda é a distribuição von Mises-Fisher e a terceira a distribuição de Watson. A distribuição uniforme na esfera é aquela onde todas as direções θ são igualmente prováveis. Desse modo, a distribuição não possui uma direção média e seu comprimento resultante médio é zero, com variância esférica igual a 1, porque todas as direções vão puxar igualmente essa direção média. A notação da distribuição uniforme é US. Ela é simétrica em rotação e essa é a sua função de densidade de probabilidade. Essa figura mostra a plotagem de uma distribuição uniforme em projeção monoide de tamanho 1 milhão. Então aí são 1 milhão de dados em distribuição uniforme e como você pode ver, ali tem uma direção média que está marcada com um xizinho e tem um comprimento médio resultante igual a zero. Essa direção média ela não diz muita coisa, porque todos os dados estão igualmente espalhados na esfera, então ela não tem uma direção média propriamente dita. Mas se você pedir para plotar, ele vai plotar e sempre que você fizer uma amostra aleatória vai dar uma direção média diferente. Mas o comprimento médio resultante sempre tem que dar próximo de zero. No caso, quanto mais dados você tiver, mais próximo de zero será, porque se você tiver poucos dados, não necessariamente vai dar próximo de zero. Então, quanto mais dados você tiver que se espalhe por toda a esfera, mais próximo de zero o comprimento médio será. Já a distribuição de von Mises-Fisher ela é unimodal, diferente da uniforme, e ela possui uma acumulação de pontos ao redor de uma direção média, que no caso é sua média. Ela possui um comportamento semelhante a uma normal na reta ou uma von Mises no círculo, no sentido que ela tem um ponto de acumulação, digamos assim, é como se fosse uma normal na esfera. Então ela vai ter dois parâmetros, que é uma direção média, que é como se fosse a média, e uma concentração, que é como se fosse uma variância, ou um inverso de variância, porque quanto maior K, mais concentrado fica, quanto menor K, menos concentrado fica, ao redor dessa direção média. A notação é F, alfa, beta, K. Ela é uma distribuição vetorial, unimodal, simétrica em rotação na direção do alfa, beta, e essa é a sua função de distribuição de probabilidade. Aqui é a plotagem de uma distribuição de von Mises-Fisher, uma amostra de 1 milhão de dados aleatórios, e, como você pode ver, foi selecionado um alfa 45 graus, um beta 60 graus e um parâmetro de concentração de 10. Então, como você está vendo ali, a direção média ficou no 45,60 e o comprimento médio ficou 0,9, ou seja, ela está bem concentrada. Por fim, a distribuição de Watson possui as seguintes características. Dois parâmetros, que são um eixo alfa-beta e uma concentração K, que são parecidos com a direção média e a concentração K da von Mises-Fisher. Ela possui a notação W alfa-beta-K. Ela é axial, diferente de vetorial, como a von Mises-Fisher. Então, ela não vai entender cada dado como um vetor saindo do centro da esfera e apontando para a superfície, mas ela vai entender como se fosse um eixo que sai de um lado da superfície, passa pelo centro da esfera e chega do outro lado da superfície. Então, isso que é um eixo, por isso que ela é axial. Então, tudo que acontece de um lado vai, digamos assim, acontecer do outro lado. Ela possui dois modos, que é bipolar, caso o K seja maior que zero, ou cinturão, caso o K seja menor que zero. Mas assim como a von Mises-Fisher, quanto maior o módulo de K, mais concentrado, porque é um parâmetro de concentração. Ela é simétrica em rotação no eixo alfa-beta e essa é a função de densidade de probabilidade. Aqui nós temos plotagens de 1 milhão de dados aleatórios em distribuição Watson.
Na primeira parte é uma distribuição com concentração K maior que zero, com módulo 10, e embaixo nós temos uma distribuição com K menor que zero de módulo 10. Então é K mais 10, K menos 10. Na primeira você consegue ver os polos, por isso que é bipolar, e embaixo você consegue ver o cinturão. Vale destacar que, assim como uma distribuição uniforme, a distribuição Watson não possui uma direção média e seu comprimento médio resultante vai ser zero, porque nem vetorial ela é axial. Então, se você pedir para plotar essa direção média, ela vai dar uma direção aleatória, dependendo da sua amostra, e ela tem que dar um comprimento médio resultante próximo de zero. Sendo assim, o objetivo do nosso trabalho vai ser estudar a distribuição e as velocidades de estrelas da Via Láctea do catálogo Tycho e verificar as correlações entre as posições, os movimentos próprios, paralaxes e velocidades tangenciais. Então, a gente aplicou métodos de estatística direcional para analisar esses dados na esfera celeste. A gente plotou e visualizou dados estelares em projeções adequadas para procurar padrões. E aí a gente foi investigando médias, variâncias e correlações entre essas grandezas para depois tentar encontrar interpretações físicas para os padrões. Bom, falando um pouquinho agora sobre o dataset que a gente utilizou o dataset Tycho e o Tycho 2. Bom, então a primeira etapa foi a gente investigar e entender esses datasets. A gente utilizou o Tycho 2 por ser uma versão mais recente que tem um maior volume de dados que a gente poderia aproveitar, mas a gente percebeu que esse catálogo não tem as informações de paralaxe, que vão ser muito importantes para a gente calcular a velocidade das estrelas. Então a gente recorreu à versão mais antiga, Tycho, que tem essas informações, mas por ter uma quantidade menor de dados, a gente fez uma mescla entre as duas. Na parte da limpeza dos dados, os dois datasets eles vêm em formato .dat, e além disso, o Tycho 2 ele é separado em 20 arquivos .gz. Então a gente teve que unir esses arquivos, certo? Em um arquivo só. E como a gente só ia utilizar os campos RADEG, DEDEG, que são as coordenadas equatoriais, certo? A ascensão e a declinação em graus, o paralaxe e o movimento próprio, tanto para o RA quanto para o DE, para as duas componentes, a gente fez uma limpeza para pegar somente esses campos dos dois datasets, ok? Vale citar também que no Tycho a gente tem a informação do paralaxe, que é o PLX, já no Tycho 2 a gente não tem essa informação. Então, são 4 campos que a gente utilizou do Tycho 2, os 2 de coordenadas e os 2 de movimento próprio para cada uma das coordenadas, e o Tycho é a mesma coisa, só que acrescentando essa informação do paralaxe. Então, a gente utilizou esses comandos aí, e no fim das contas, a gente teve de resultados no Tycho limpo 1.035.445 entradas, e no Tycho 2 limpo 2.430.468 entradas. Essas imagens são as plotagens de densidade de estrelas por pixels em coordenadas equatoriais do Tycho 2, do jeito que vem no dataset, sem nenhuma transformação ou rotação de sistema de coordenadas. Agora, para analisar os dados de ascensão reta e declinação separadamente, nós plotamos histogramas e histogramas circulares, que conseguem dar uma noção mais específica de como que as longitudes e latitudes estão se comportando. Então, na imagem da esquerda temos um histograma e na imagem da direita temos um histograma circular, que é como se fosse um wrapping around do histograma comum, linear, para uma geometria circular. Agora, essas imagens são semelhantes às imagens anteriores sobre longitude, mas a diferença é que aqui nós estamos usando um histograma que não é circular, mas sim semicircular, porque a latitude ela vai de menos 90 a 90, então fica mais prático plotar apenas no intervalo de menos 90 a 90 e não no intervalo de 0 a 360. Aqui nós temos a plotagem dos dados do Tycho 2 em coordenadas galácticas, ao contrário de coordenadas equatoriais. E como é perceptível, a maior parte dos dados se concentrou no equador das projeções. Isso acontece porque as coordenadas galácticas elas são feitas para concentrar o plano galáctico, que é onde tem a maior concentração de estrelas na galáxia, no equador das projeções. Então acaba que fica muito mais simples trabalhar com esse tipo de sistema de coordenada do que com as coordenadas equatoriais. Aqui, novamente, nós temos um histograma comum e um histograma circular para as longitudes separado das latitudes. Já aqui nós temos o histograma comum e o histograma semicircular para as latitudes, que novamente vão de menos 90 a 90. Aqui nós temos a projeção plana na esquerda e os histogramas na direita
das coordenadas equatoriais. Um jeito mais fácil de tentar comparar a projeção plana com os histogramas é imaginar linhas que são de longitude e latitude. As linhas de longitude são verticais e as linhas de latitude são horizontais. E aí, para cada uma dessas linhas, tente ver aonde que estão as concentrações de dados. No caso, quanto maior a concentração de dado nessa linha, maior vai ser a barra correspondente lá no histograma. Aqui são a projeção plana e os histogramas de longitude e latitude em coordenadas galácticas. E como havia dito antes, são muito mais fáceis de compreender do que as coordenadas equatoriais. Olhando para a projeção plana e para o histograma de longitudes, é perceptível que existe sim uma correspondência entre os dois. Se você olhar entre 0 graus e 45 graus, tanto no histograma quanto na projeção plana, é possível verificar que existe uma região, entre aspas, vazia, onde tem poucos dados de estrelas. No caso, isso se reflete tanto na projeção plana quanto no histograma. Isso fica ainda mais evidente no histograma semicircular de latitudes, porque desenhando as linhas horizontais de latitude, é possível ver que na linha de 0 graus existe uma grande concentração, que é ali no equador, onde está o plano galáctico. Então, no equador tem uma grande concentração, e conforme você vai se afastando do equador da latitude 0 graus, vai diminuindo a quantidade de estrelas. Para finalizar, aqui estão as plotagens das velocidades tangenciais por cada pixel. No caso, é possível verificar que tanto nas velocidades tangenciais médias do Tycho inteiro e nas velocidades médias filtradas entre 100 e 200 parsecs e 300 e 500 parsecs, o perfil de velocidade apresentado parece bem uniforme, apresentando apenas algumas variações pontuais. Aqui estão alguns histogramas sobre a velocidade tangencial no Tycho. Analisando o primeiro histograma, é possível perceber que as velocidades gerais no Tycho se concentram muito próximas umas das outras. As estrelas não têm muita diferença de velocidades e elas estão muito próximas de velocidades mais baixas. Conforme nós vamos filtrando a distância e se distanciando do Sol, a velocidade tende a se diversificar mais e aumentar a quantidade de estrelas com velocidades mais altas. Utilizamos 3 testes gerais de uniformidade, AN, GN e FN. O AN testa uniformidade contra uma alternativa de modelos que não são simétricos com relação ao centro da esfera. Já o GN, ele testa uniformidade contra modelos que são simétricos com relação ao centro da esfera. Já o FN, ele testa a alternativa de uniformidade contra todos os modelos alternativos. A hipótese de uniformidade é rejeitada caso AN, GN e FN sejam grandes. Aplicando esses testes a uma amostra de tamanho 20.000 dos dados de posição do Tycho 2, obtemos esses resultados. E, comparando esses resultados com uma tabela de valores críticos dos testes gerais para n maior ou igual a 10, nós podemos rejeitar a hipótese de uniformidade com um nível de significância menor que 0,1%. Agora eu vou explicar como fizemos a estimativa de densidade na esfera usando o método KDE, ou Kernel Density Estimation. Quando a gente trabalha com dados que estão posicionados em uma superfície esférica, os métodos tradicionais de KDE, que são baseados na geometria euclidiana, eles não funcionam bem, porque eles não preservam a curvatura da esfera. Para resolver isso, se usa um núcleo específico para dados direcionais, que é a distribuição von Mises-Fisher, também chamada de VMF. Essa distribuição é análoga à normal multivariada, mas ela é definida diretamente na superfície da esfera. Dado um conjunto de direções unitárias, o estimador de densidade VMF ele é calculado pela média dos núcleos aplicada em cada ponto. Essa fórmula permite obter um mapa de densidade contínuo que respeita a geometria da esfera. Aqui é destacado um ponto muito importante, que é o efeito do parâmetro kappa, que determina quanto a distribuição fica concentrada. Então, valores pequenos deixam o kernel mais difuso e valores grandes deixam a densidade mais focada em torno das direções observadas. Então, um kappa muito pequeno faz com que a densidade estimada fique praticamente uniforme, o que é ruim para identificar as estruturas, e um kappa muito grande faz com que ele fique extremamente concentrado, então perde a suavidade. Para este trabalho, o kappa escolhido foi de 100, porque ele forneceu uma suavização adequada para visualizar a distribuição das estrelas no catálogo Tycho 2.
Além disso, a amostra trabalhada foi de 25.000 estrelas, que foram convertidas para coordenadas galácticas antes de calcular o KDE. Essa quantidade permitiu capturar estruturas globais sem tornar o cálculo excessivamente pesado. Aqui é possível comparar os resultados do KDE com os dados originais de posição do Tycho 2. No mapa à esquerda, vemos o KDE normalizado, onde a região mais clara corresponde à maior densidade de estrelas. Então, é possível observar claramente a estrutura do plano galáctico, que aparece com uma faixa horizontal concentrada. Já no mapa à direita, temos os dados brutos sem essa suavização. A comparação entre os dois reforça como o KDE ajuda a revelar padrões globais, reduzindo ruídos e destacando regiões com maior concentração, nesse caso, de estrelas. Passamos agora para a análise de médias e variâncias na esfera. Aqui vemos as coordenadas da direção média das estrelas do Tycho 2, tanto no sistema equatorial quanto no galáctico. O valor de comprimento médio resultante é de 0,05, o que indica que é uma distribuição muito difusa, ou seja, não tem uma direção predominante forte, o que é esperado em estrelas que são distribuídas por toda a esfera. Já a variância esférica, ela é de 0,95, o que confirma essa grande dispersão angular. Agora analisamos as velocidades tangenciais das estrelas, medidas em km por segundo. Primeiro, calculamos a média usando todos os dados disponíveis, o que resultou em aproximadamente 38,86 km por segundo, e depois fizemos uma análise segmentada por distância. Para estrelas entre 100 e 200 parsecs, a velocidade média ela caiu para 32,59 km por segundo, e no intervalo de 300 a 500 parsecs, a média ela aumentou para 84,05 km por segundo. Nesse slide tem alguns gráficos que mostram como a velocidade tangencial média ela varia em função da distância ao Sol. Agora, vamos para a etapa de identificar as modas da distribuição angular das estrelas. As modas, elas ajudam a identificar as direções privilegiadas, ou seja, as regiões da esfera onde existe maior concentração de estrela. Para isso, foi criado 2 histogramas lineares, um para a longitude galáctica, L, e outro para a latitude galáctica, B. Esses histogramas eles foram feitos suavizados com um filtro gaussiano, de modo a eliminar pequenas flutuações e destacar apenas os picos realmente significativos. Depois foi aplicado um método de detecção de picos, com limiar baseado na altura máxima da curva suavizada. O objetivo dessa etapa é identificar os padrões de densidade que não ficam tão claros olhando apenas o mapa bruto. Depois da suavização e da detecção de picos, obtivemos 3 modas bem definidas para a longitude galáctica, sendo elas de menos 20 graus, menos 70 graus e 70,2 graus. Esses 3 picos eles representam as regiões onde a densidade da estrela é maior ao longo do plano galáctico. Já para a latitude galáctica, encontramos apenas uma moda que está localizada em 1,5 graus. Esse pico é compatível com o fato de que a maior parte das estrelas do catálogo Tycho 2 está distribuída muito próximo ao longo do plano galáctico, que fica em 0 graus. Aqui nós colocamos as modas diretamente sobre a projeção MOID da distribuição estrelar. Os pontos vermelhos eles representam as direções correspondentes às modas identificadas tanto na longitude quanto na latitude. Essa visualização ela é muito importante porque ela permite comparar as modas obtidas com o mapa real da distribuição das estrelas. Então é possível ver que todos os picos estão localizados muito próximo do plano galáctico, o que confirma a forte concentração das estrelas nessa região. Bom, agora no que se diz respeito às correlações, inicialmente a gente buscou uma correlação entre os movimentos próprios do Tycho 2, fazendo o cálculo do produto escalar, utilizando o cosseno, entre os vetores do movimento próprio, para ver se a gente conseguia encontrar alguma direção preferencial ou se os vetores iam se dispersar em direções não relacionadas. E aí a gente obteve os seguintes resultados. Para 300.000 pares de vetores, a gente encontrou uma correlação média de 0,11, um ângulo médio de 83,62 graus e um desvio padrão de 0,57. Nesse sentido, a gente percebe que, em média, os dados não vão apresentar uma direção preferencial, mas só os movimentos próprios não são suficientes para revelar muito sobre a velocidade das estrelas.
por isso que a gente precisou utilizar os paralaxes da versão mais antiga do dataset, para fazer uma análise mais profunda. Bom, então depois de identificar tal limitação do dataset que a gente estava utilizando por não possuir os paralaxes, a gente recorreu a essa versão mais antiga e aí, fazendo a fórmula da velocidade tangencial, que junta as coordenadas, o movimento próprio e o paralaxe, a gente conseguiu fazer a matriz de correlação entre as variáveis e a gente chegou nos seguintes resultados. No fim das contas, a matriz de correlação mostrou que praticamente não há correlação nenhuma entre nenhuma das coordenadas, tanto de velocidade quanto de movimento próprio, entre as estrelas. Além disso, a gente conseguiu tirar algumas outras conclusões a partir dessa análise. Por exemplo, a correlação entre as componentes RA e DE, a ascensão e a declinação, é praticamente nula, o que confirma que as estrelas vão estar bem espalhadas no céu, sem uma tendência direcional. Então, a gente tem uma boa distribuição espacial dos nossos dados. Já a correlação do paralaxe com a velocidade tangencial é levemente negativa, isso é uma coisa esperada, porque quanto maior a paralaxe, ou seja, quanto mais próxima a estrela está, menor tende a ser a velocidade tangencial aparente, certo? Já que para o mesmo movimento próprio, uma estrela mais próxima tem um vetor de velocidade linear menor, então isso era algo esperado. Além disso, os gráficos a seguir também foram gerados em cima dessa análise e ajudaram a gente a confirmar as conclusões anteriores. Agora eu vou falar um pouco sobre a interpretação física dos dados. Quando analisamos os mapas esféricos das coordenadas esféricas, estudamos medidas como a direção média, o comprimento resultante médio, a variância esférica e também as modas, como nós discutimos anteriormente, fica claro que existe uma forte concentração de estrelas nas regiões equatoriais, próximas da latitude B igual a zero em coordenadas galácticas. Isso acontece porque a Via Láctea é uma galáxia espiral com um disco de estrelas muito fino. Esse disco é onde estão localizados os braços espirais e onde se concentra a maior parte da massa da galáxia. Como o Sol está dentro desse disco e as coordenadas galácticas foram construídas justamente para se alinharem com essa estrutura, então ocorre naturalmente uma maior densidade de estrelas em torno do equador galáctico. A representação da Via Láctea vista de cima e de lado ilustra bem como o disco concentra praticamente todas as estrelas. Quando plotamos os dados de posição das estrelas, aparecem alguns buracos, regiões onde parece que não há estrelas. Mas quando normalizamos as cores entre 0 e 1, percebemos que na verdade não existem pixels realmente vazios, ou seja, o dataset cobre praticamente toda a esfera celeste. Então, por que aparecem regiões de baixa densidade? Isso está relacionado ao próprio catálogo Tycho e ao tipo de instrumento usado para construí-lo. O satélite que fez as observações trabalha no modelo fotométrico UBV, que mede principalmente luz ultravioleta, azul e visual, ou seja, comprimentos de onda relativamente curtos. E é aí que entra um fenômeno importante, a extinção. Em várias regiões da galáxia existe muita poeira interestelar, que absorve principalmente luz azul e ultravioleta. Essa energia acaba sendo reemitida no infravermelho. Então, para instrumentos ópticos, essas regiões ficam aparentemente vazias, mesmo que as estrelas estejam lá. Segundo Drine et al., cerca de 30% ou mais da luz estelar emitida no universo acaba sendo absorvida e reemitida pela poeira infravermelho. Isso explica muito bem os vácuos que aparecem nos nossos mapas. Eles não são vazios de estrelas, e sim regiões onde o catálogo óptico não consegue enxergar devido à extinção. O mapa da Via Láctea no espectro infravermelho, ESA, ilustra bem isso. Com relação à interpretação física das velocidades tangenciais, quando foi plotada as velocidades tangenciais médias por pixels, aparentemente o perfil de velocidade era uniforme, com algumas variações. E conforme fomos plotando e filtrando esses dados entre 100 e 200 parsecs e 300 e 500 parsecs, parece que o perfil de velocidade se manteve mais ou menos uniforme, no sentido de que a maioria das velocidades estava concentrada sempre em uma faixa bem definida. Porém, quando plotamos as velocidades médias agrupadas em um parsec, percebemos que, conforme a distância do Sol aumenta, as velocidades médias parecem aumentar de maneira mais ou menos linear. Porém, existem alguns problemas a se levar em conta com relação a essa análise. Primeiramente, a maior parte dos dados do Tycho foi coletada de regiões a menos de 200 parsecs de distância do Sol, tornando os dados em distâncias maiores muito escassos para tomar alguma decisão plausível. Além disso, existem outros problemas, tais como o fato de que, a grandes distâncias, os paralaxes têm valores muito próximos de zero,
o que faz com que as velocidades tangenciais a grandes distâncias explodam. Não só isso, mas também os paralaxes do Tycho são muito pouco precisos, muitas vezes tendo valores negativos, o que não tem sentido físico nenhum. Outro problema é que a velocidade orbital das estrelas no disco da galáxia é cerca de 220 km por segundo em média, o que está muito diferente da velocidade máxima que captamos nos dados do Tycho 2, usando o paralaxe, de 17.184 km por segundo. Dessa maneira, não foi possível tirar conclusões físicas plausíveis para os dados a grande distância do Tycho, mas foi possível interpretar que aquele perfil de velocidades uniforme detectado nas sessões anteriores pode ocorrer devido ao fato de que a maior parte dos dados do Tycho está concentrado em uma região a menos de 200 parsecs de distância do Sol, fazendo com que essas estrelas tenham muitas características em comum, inclusive as velocidades tangenciais. Dessa maneira, para ter uma análise mais precisa sobre a velocidade de estrelas na galáxia, seria necessário um dataset que possui mais estrelas distantes do Sol e que também possuísse dados, não só o paralaxe, que permitisse calcular velocidades radiais ou mesmo velocidades orbitais, não só a velocidade tangencial à linha de visão.